Você quer ficar por dentro sobre lideranças? Então fique ligado, porque a partir de agora está no ar o podcast Potencializando e Desenvolvendo Lideranças, entrevistas e bate-papo. Potencializando e Desenvolvendo Lideranças, um podcast do Grupo de Estudos Desenvolvimento Humano, da ARH Serrana. Olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Potencializando e Desenvolvendo Lideranças. Neste episódio, falaremos acerca de uma skill que é fundamental para os líderes, a comunicação. Vamos entender de que forma os líderes podem potencializar a sua comunicação, gerando engajamento e criando maior impacto junto aos seus colaboradores. Para falar sobre esse tema, teremos a participação de um convidado especial, o consultor e palestrante paulista William Paganelli, autor do livro Marketing de Ajuda, de 0 a 1 milhão. E estão conosco também os integrantes do Grupo de Estudo de Desenvolvimento da ARH Serrana, as facilitadoras Adriana de Oliveira e Luciana Barro, e também Cíntia Nascimento, Daiane Trindade, Flaviano Cunha, Marinete Pellegrini e eu, Juliana Zen. Antes de tudo, as boas-vindas a todos e em especial ao nosso convidado. William, um prazer muito grande ter você aqui conosco. William, uma comunicação eficiente tem como propósito trazer resultados eficazes. Mas como um líder pode ter consciência, como ele pode avaliar se a sua comunicação está sendo realmente eficiente? Primeiramente, quero agradecer em nome do Grupo de Estudo de Desenvolvimento da RH Serrana pelo convite para participar desse tema tão pertinente e importante no que diz respeito ao quesito liderança. Respondendo à pergunta de como o líder pode ter consciência e poder avaliar se sua comunicação está sendo eficiente ou não, quero iniciar partindo da seguinte premissa: comunicação é tudo em qualquer área que for atuar. Um dos pontos principais para ser visto é se os resultados estão acontecendo de acordo com as metas e objetivos a serem atingidos. Se a resposta for não, aparece aí o primeiro sintoma negativo a ser analisado. Partindo desse ponto, antes de buscar respostas do porquê os resultados não aconteceram, é necessário que você verifique com a equipe se o pedido, a tarefa, ou seja, o trabalho a ser realizado, foi interpretado da maneira correta. Muitas vezes faltou clareza ou detalhamento para que a equipe executasse o que realmente deveria ser feito. Isso pode acontecer por diversos motivos. Um deles pode até ser sobre o chefe ou líder ser mais autoritário, tem muito disso também, inibindo a equipe de se pronunciar durante uma reunião. Mas isso é tema para um outro assunto. A comunicação com seus funcionários representa o sucesso nos negócios. Quais as estratégias que um líder pode usar para potencializar a sua comunicação? Em termos de estratégias que um líder pode usar para potencializar sua comunicação, eu passaria aqui horas exemplificando, pois posso dizer com toda certeza que esse tema é o coração de uma liderança eficaz e eficiente em termos de comunicação. O primeiro ponto que quero ressaltar para o líder é: seja exemplo. Exatamente isso. O que você faz fala muito mais alto do que aquilo que você fala. Esse é o ponto de partida. Outra estratégia sensacional é realizar o brainstorm com sua equipe. Todos terem a possibilidade de opinar sobre um tema, um assunto a ser resolvido, pois dessa forma, nessa hora em diante, o envolvimento é espontâneo e sem críticas. O funcionário, que prefiro chamar de parceiro, se sente valorizado em fazer parte real do contexto que está sendo discutido e desta forma a comunicação troca de nível e direção, passa a ser bilateral e isso deixa tudo muito mais claro e transparente. Motive sempre que necessário a sua equipe e passe confiança. Esses dois pontos são fundamentais para que o time esteja sempre buscando dar o seu melhor nos resultados. William, somos sabedores de que ruídos interferem no fluxo de informações. Os boatos e as incongruências prejudicam as entregas e a qualidade do trabalho nas empresas.
Que processos o líder pode pensar em promover para gerar uma melhor comunicação interna? Quanto aos processos que o líder pode utilizar para gerar uma melhor comunicação interna, vou a uma prática que aparentemente pode parecer muito simples, mas sua eficácia e eficiência são incríveis. Cito até no meu livro Marketing de Ajuda, no princípio da ajuda número 11, dê informações e autonomia para sua equipe evoluir. Eu vou explicar. Muitos acham, que o Google, uma das empresas mais poderosas do mundo, tem como princípio básico as pesquisas e assuntos diversos sobre qualquer tema. Não! O que ele faz é ajudar as pessoas a encontrar as respostas. Qual era a grande dificuldade do ser humano antes do Google? Buscar ajuda, encontrar respostas para resolver os seus problemas do dia a dia. Você já parou para pensar friamente o motivo que levou o Google a ser a maior empresa de fornecimento de informações do mundo e qual o segredo do seu sucesso? Foi a inteligência, olha, guarde bem isso, foi a inteligência de dar asas para os seus funcionários, chamados carinhosamente de Googlers. Criaram soluções cada vez melhores para os serviços que oferecem. Pense nisso e sua comunicação interna será outra, com toda certeza, tanto em termos de assertividade quanto em realização pessoal. Com a pandemia, vivemos um momento inimaginável, onde as equipes migram de um dia para o outro para o home office, e todos tiveram que se adaptar de imediato a esta nova realidade. Sabemos que muitas empresas seguem e inclusive vão manter algumas equipes de trabalho em home office por tempo indeterminado. E a pergunta é: como fazer uma boa comunicação com a distância? Essa pergunta de como fazer uma comunicação com uma distância provocada pelo home office é de extrema importância. Eu tenho 3 empresas e atualmente funcionários presenciais e em home office nas 3. Eu posso responder com muita clareza o que deu muito certo na minha gestão e nas empresas que implantei o mesmo modelo. Eu vou te passar agora. Vamos lá. No caso do distanciamento do home office, o que a grande maioria dos líderes esquecem é que o trabalho é o mesmo. O ponto-chave é como tratar o relacionamento de forma saudável e produtiva, porém à distância. A resposta se divide em 2 frentes. A primeira é necessário ter uma ferramenta ou sistema que você possa acompanhar em tempo real as atividades do seu time, para que nessa hora, se for necessário ajustar o rumo no menor espaço de tempo possível, você esteja ali presente. Isso em PNL, programação neurolinguística, nós chamamos de acuidade sensorial. Voltar ao rumo certo no menor espaço de tempo. O segundo ponto é manter esse parceiro vivo ao seu lado, mesmo à distância. De que forma? Com reuniões através de videochamadas, para que se sintam dentro do mesmo ambiente. Muitas empresas não fazem nem uma coisa nem outra. Acabam deixando as suas equipes isoladas em suas casas, muitas vezes até dias, sem manter qualquer tipo de comunicação. Se usar essas 2 estratégias, tudo fluirá muito melhor. William, na sua experiência circulando pelas empresas, de que forma acredita que o líder pode estreitar os laços entre os colaboradores internos através de uma comunicação assertiva? Para essa pergunta de como que os líderes podem estreitar os laços entre os colaboradores internos e possam ter uma comunicação mais assertiva, a receita também é muito simples. Cito isso no meu livro Marketing de Ajuda, inspirado na gestão de um homem que admiro muito, Jorge Paulo Lemann. Incentive seu time a buscar melhores resultados sempre, mas valorize por meritocracia. Isso vai fazer com que seu time não simplesmente se envolva em um processo, mas se comprometa com ele. Há uma diferença enorme em apenas estar envolvido com algo e estar comprometido. Quando você valoriza o esforço de cada um do seu time, a comunicação sai do plano simplesmente da informação e passa para o plano da realização pessoal e profissional. E nessa hora a atenção se quintuplica em tudo que estiver sendo passado. Foi dessa forma que Jorge Paulo Lemann construiu seu império, dando méritos reais para aqueles que fazem por merecer. Prova disso são os seus 2 funcionários, Beto Sicupira e Marcel Teles, que hoje são seus sócios
e estão na Forbes junto com ele. Uma frase muito top do Marcel Telles que eu adoro é: para pegar um peixe grande é preciso entrar na água. Entre outras palavras, é preciso ir buscar a oportunidade onde ela está. E foi com isso que ele sempre fez na sua carreira. Isso é o que eu chamo de comunicação assertiva. Ultimamente você tem falado bastante sobre as características da nova geração, que chegou e está chegando no mercado de trabalho. As características particulares, ambiciosos, mais independentes e exigentes. De que forma, William, no teu entendimento, o líder pode ser mais efetivo na comunicação junto a esse público? E como ele pode motivar e criar empatia com os jovens trabalhadores, a dita geração do futuro? Essa pergunta, ela me deixa muito feliz em responder, e vou dizer o porquê. Como que um líder pode motivar e criar empatia com os jovens trabalhadores dessa geração do futuro? Eu vou responder fazendo uma pergunta para sua reflexão. O que essa geração de jovens atualmente mais curtem? Você já deve estar pensando aí, né? A resposta é muito simples. Games, jogos. E com isso já está a minha resposta. Crie processos gamificados para a sua equipe produzir. Vou detalhar um pouquinho mais agora para que vocês possam entender. Eu poderia passar horas aqui falando desse tema, mas eu vou deixar algo bem assertivo para que vocês possam pensar e testarem na prática com suas equipes. Nas minhas empresas, meus parceiros, que eu chamo de parceiros e não funcionários, são na maioria jovens. E eu pude perceber que existem algumas características que fazem seus olhos brilharem e o desejo de fazer acontecer. Dentre essas características, anotem aí. Primeira, de autonomia. Esses jovens adoram autonomia, logicamente supervisionada, mas sem barreiras. De desafios a serem alcançados. Terceira, dê prêmios pelas conquistas. Se você parar para analisar, um game, ele possui exatamente esses 3 processos. William, como palestrante, conferencista, escritor, enfim, a comunicação sempre esteve atrelada à sua vida profissional. Conte um pouco para nós como você desenvolveu essa habilidade. Falar de como eu comecei a desenvolver a comunicação é muito interessante, é algo bem paradoxal. Por incrível que pareça, eu não me comunicava. Até os meus 16, 17 anos eu era totalmente gago, mas muito gago mesmo. Aquela gagueira que me impedia de fazer um monte de coisa. Trabalhos escolares, o gago ele é alvo de chacota, hora que ele vai falar alguém tenta adivinhar, antes dele mesmo falar já tem alguém tentando descobrir qual é a próxima palavra. E olha que interessante, né? Eu descobri que se eu continuasse gago, se eu continuasse ter aquela vida isolada de não me expor, eu ficaria totalmente alienado no mundo. E foi um livro chamado O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que fez eu aprender a criar o que eu chamo de tela mental. Porque dentro da mente você pode tudo. E nesse livro, uma das técnicas que ele ensina é você se enxergar fazendo aquilo que você não faz, aquilo que você não fazia, aquilo que você tinha, os seus impedimentos, né? E o mais interessante de tudo é que quando eu comecei a treinar isso, quando eu li o livro, eu achei que isso não funcionasse. Eu sempre fui uma pessoa mais lógica, mais cética, 1 mais 1 são 2. E o bacana de tudo isso é que a minha gagueira não era uma gagueira de fonoaudiologia, não era uma gagueira, por exemplo, de problema físico, de problema de fala, era uma gagueira emocional. E quando eu comecei a trabalhar exatamente a minha tela mental, depois eu percebi que eu comecei a reduzir até zerar a minha gagueira e olha que interessante, né? Me tornar um palestrante, um orador. Foi assim que a comunicação, ela praticamente teve a sua grande importância no meu início de vida, no meu início de carreira. Na sua experiência, circulando em inúmeras empresas com diferentes características, culturas, o que você percebe que se destaca, o que é comum na maioria delas quando o assunto é a comunicação? Durante todos esses anos,
circulando pelas empresas, o que eu mais observo em termos de comunicação é até interessante o que eu vou dizer. É incrível, né? Como as características de cada empresa, de cada gestor, de cada região, acaba se diferenciando. Vou citar aqui alguns exemplos para responder essa pergunta. Eu acho muito bacana que tem empresas, olha que legal, né? Nos dias de hoje, tem empresas que se comunicam super bem. São empresas mais conservadoras, elas se comunicam com memorando, tudo por escrito. Já outras empresas, olha que legal, as mais modernas, as startups que a gente acaba conhecendo, elas se comunicam muito mesmo pelo WhatsApp, pelas mídias sociais. E agora tem aquelas empresas meio que são as intermediárias, por incrível que pareça. Tem empresas que a comunicação, uma boa parte delas acabam se comunicando olho no olho, falando, indo até o departamento, passando recado, fazendo reuniões. Então, o que eu acho de mais lindo hoje no processo de comunicação dentro de uma empresa é que há uma diversificação muito grande e a eficácia, a eficiência depende, obviamente, de como é a gestão do relacionamento entre os funcionários, desde o seu chefe, desde o seu subordinado, com todo o restante da empresa. Isso para mim eu acho incrível, independente seja ela no memorando, seja no WhatsApp, seja numa mídia social, seja numa reunião, o que mais importa é a assertividade. Certo. E William, o que você observa ser a maior dificuldade em termos de comunicação na maioria das empresas? Uma das maiores dificuldades, que eu vejo dentro de uma empresa no que diz respeito à comunicação é quando existe o processo de delegar. Eu acho incrível isso, como tem chefes, como tem líderes que eles não delegam. Olha que interessante. Quando você delega alguma coisa, é porque aquela função, para começar, não é sua. Ela pode ser passada para um outro membro ali da empresa para executá-la. Senão você não iria delegar. Você mesmo iria fazer iria executar aquela função. Então, uma coisa é que um dos principais erros que eu vejo é que tem muitas coisas que poderiam ser delegadas e não são. Agora, outro grande erro, uma outra grande falha é que até vou usar um termo que não existe na língua portuguesa. Tem muitos chefes, tem muitos líderes que não delegam, eles delargam. O que é o delargar? Assim, no termo, que não tem na língua portuguesa isso, mas é até interessante a gente brincar. O delargar é quando o chefe ele passa uma atividade para a equipe fazer e ele não acompanha, ele não faz o acompanhamento, ele não tem um feedback. Então o que eu vejo de mais falho hoje dentro de uma empresa no processo da comunicação é basicamente o fato de delegar bem ou delegar mal. William, nos conte um pouco sobre esse seu novo trabalho, o livro Marketing de Ajuda, do 0 ao milhão. Como ele está colaborando com as empresas e seus líderes? Em relação ao livro Marketing de Ajuda, como ele pode colaborar para as empresas com seus líderes, é muito simples. Em 1981, quando eu iniciei a minha carreira profissional, eu já comentei aqui nesse podcast, no começo eu era gago, mas depois eu comecei a entender qual é a vantagem de você ter uma boa comunicação, uma comunicação assertiva. Eu comecei a perceber que as pessoas necessitavam muito mais de serem entendidas para se relacionarem no mundo dos negócios do que simplesmente a técnica da venda. Então, resumidamente, esse método ele pode ser aplicado na prática, 100% na prática. Ele foi criado usando os padrões baseados na história de John Rockefeller. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas depois você pesquise na internet como foi a vida na história moderna de um dos homens mais ricos do planeta, John Rockefeller, com a Standard Oil. E ele também é baseado em pessoas, o marketing de ajuda, 100% baseado em pessoas, funciona em qualquer tipo de mercado, tanto no mercado físico quanto no mercado digital, porque
A grande parte dos microempresários, das pessoas que têm um negócio próprio, sofrem desafios do tipo falta de clientes novos, fidelização, inadimplência, baixo faturamento, aumento de despesas, concorrência desleal. Eu ficaria aqui horas falando as dores, mudanças que o mercado acaba colocando o tempo inteiro, principalmente nesse pós-pandemia. E tem também, gente, problema de falta de estratégia. A maior parte dos negócios, dos empresários, não são estrategistas, não entende da parte mercadológica. Então existe uma falta de direção, muita confusão, uma dificuldade com todas essas mudanças. E o MDA, o Marketing de Ajuda, ele veio exatamente para suprir todos esses problemas. Só para você ter uma ideia, eu vou citar apenas alguns pontos que ele é positivo. Ele aumenta as vendas de forma escalável. Olha que interessante, porque a grande parte dos microempresários vendem todos os meses, mas não em escala. O que eu quero dizer em escala? Todo mês crescer um pouco, porque todo mundo acha que isso é impossível. Através do marketing de ajuda você consegue ter a escala. Ele tem clareza de direção, então ele sabe exatamente o que tem que ser feito todo santo dia. Nós trabalhamos com uma única estratégia padrão. Não é aquele monte de coisa, aquele imbróglio que cada hora a empresa busca uma alternativa para vender. Não. No marketing de ajuda você trabalha com uma estratégia única, simplicidade de processo e padronização de tarefas. Basicamente, essa é a essência do marketing de ajuda. Eu sempre digo o seguinte, que marketing é você ligar o cliente a uma solução. Ajuda é a função de todo negócio. E a ajuda é a essência do ser humano. Todo ser humano gosta de ajudar e gosta de ser ajudado. Existe um altruísmo muito grande nisso. E padrão, que padrão é o segredo do sucesso de qualquer negócio. No livro, você traz uma colocação muito pertinente nos dias de hoje: ajudar as pessoas a resolverem seus problemas e a realizarem os seus sonhos. Os líderes podem colaborar nesse processo junto aos seus liderados. Como? Respondendo à sua pergunta, se os líderes podem colaborar nesse processo junto aos seus liderados, sem sombra de dúvida. E eu quero deixar esse ponto, esse talvez seja um dos pontos mais interessantes que eu vejo nesse podcast, nesse nosso bate-papo, é que eu sempre discuto com os líderes, com os chefes, com os donos de negócio próprio, que todos eles têm um sonho. A empresa tem um sonho. Se hoje a empresa ela desenvolve boas equipes, se ela tem um bom produto, é porque ela tem o sonho que ela busca para ela. E toda empresa, como ela tem o seu sonho, ela nunca pode esquecer, os líderes nunca podem esquecer que cada membro da sua equipe também tem o seu sonho particular, que é o sonho que ele carrega para fora da empresa. Então o ponto que o líder ele pode ajudar demais no que diz respeito a essa pergunta é que eles precisam conhecer os sonhos de cada um da sua equipe. Quando você conhece o sonho, as necessidades das pessoas com quem você trabalha, fica muito mais simples, fica muito mais fácil você motivá-los com algo real que eles buscam para a vida deles, atrelando as metas da empresa. Na sua vasta experiência como consultor, nos conte um case de liderança assertiva que mais te impactou nessa sua trajetória. Tá aí uma pergunta extremamente difícil para eu responder e extremamente fácil ao mesmo tempo. Difícil porque são inúmeros os cases que eu já participei, que eu já vivi dentro de empresas pequenas, médias, multinacionais, de liderança assertiva. Mas eu vou contar um que me impactou muito na época, isso há uns 20 anos. Eu estava numa empresa fazendo uma consultoria, dando um treinamento, e tinha um líder, que era um dos principais líderes dessa empresa, que ele tinha uma postura incrível, que desses 20 anos para cá, eu procurei contar essas histórias, esse exemplo dele, em outras empresas que eu dei mentoria, consultoria. Eu vou resumir para vocês. Semanalmente, olha que coisa incrível, a visão desse líder. Semanalmente, todas as segundas-feiras, de preferência, ele reunia os principais funcionários de ponta, aqueles funcionários que são líderes das suas tarefas, das suas funções, dos seus departamentos,
ele reunia essas pessoas, cada um de um segmento, e pedia para que cada um deles relatasse, olha que legal, relatasse o que mais havia acontecido de positivo naquela semana anterior dentro da área que ele atuava. Então a primeira coisa é que a semana já começava num astral lá em cima, nota 1000, porque a pergunta era assim, o que mais aconteceu, qual foi o fato mais positivo que aconteceu na tua área, no teu departamento? E isso é assim, isso já motivava todo mundo. Só que não parava por aí. Para finalizar, olha que interessante, olha que legal. Ele perguntava também para cada um, porque problema, isso é natural do ser humano, da empresa, de qualquer lugar. Ele perguntava assim, qual foi a solução mais inteligente que vocês encontraram para vencer um problema, uma objeção, algo que tenha também acontecido durante a semana? Aí cada um relatava o seu jeito, a sua forma. Qual a moral da história? Todo mundo começava a semana de forma extremamente positiva e todo mundo tinha ali naquela reunião, naquele momento, soluções prévias de como solucionar tais problemas caso esses problemas viessem a acontecer novamente, ou pelo menos, problemas similares. Essa foi uma das melhores histórias que eu já vi na minha vida, uma das, em termos de liderança assertiva, e que eu guardo para sempre no coração e relato isso em grandes empresas que eu faço o meu trabalho, e hoje nesse podcast estou tendo a possibilidade também de contar essa história para vocês. Muito obrigado aí pelo convite e muito obrigado por essa participação. Espero ter colaborado com cada um de vocês. Espero ter colaborado com os líderes que estiverem ouvindo e que possa ter lhes dado vários insights. Para finalizar, eu quero deixar 2 pensamentos que eu carrego comigo e 2 pensamentos que fazem muita diferença no meu desempenho, na minha vida e nos meus resultados. Ser líder não é mandar. Liderança não se impõe, liderança se conquista. E para finalizar, seu sucesso é proporcional à quantidade de pessoas que você ajuda. Fiquem com Deus. William, em nome da ARH Serrana, gostaria de agradecer muito a sua participação. Tenho certeza de que as suas informações irão auxiliar os líderes a avaliarem a sua comunicação e, em especial, a desenvolverem e ampliarem a conexão com os seus colaboradores. Agradecemos também a você que ouviu este episódio e te convidamos a se conectar à ARH Serrana nas redes sociais e ficar por dentro das novidades e dos próximos episódios do podcast Potencializando e Desenvolvendo Lideranças. Até breve! Você ouviu o podcast Potencializando e Desenvolvendo Lideranças, um podcast do Grupo de Estudos de Desenvolvimento Humano da ARH Serrana.